Graça e paz, abençoados. Que a graça e a verdade de Jesus Cristo reine na sua vida. Maravilha, nós estamos juntos mais uma vez e dando prosseguimento nesse programa, nesse projeto a respeito do Evangelho Autêntico, a respeito dessa temporada que nós estamos estudando sobre o Evangelho Autêntico e a carta de Paulo aos Gálatas. Dando prosseguimento a esse estudo, quero convidar você a fazer a leitura agora do Evangelho de Cristo, obviamente, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, e a partir agora do versículo 10. No capítulo anterior nós paramos no versículo 9, e quero convidar você, então, agora para fazer a leitura do versículo 10 em diante. E aí diz o seguinte a palavra: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Palavra poderosa de Paulo, palavra de alguém que tinha conhecimento do que falava. Ele tinha conhecimento, e sabendo que que a igreja da Galácia, a igreja em que ele tinha tanto cuidado e amor, estava recebendo a visita, estava recebendo a chegada dos chamados judaizantes, aqueles que praticavam a lei judaica e queriam agora implantar dentro da igreja de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, a prática judaica, como se o evangelho de Cristo precisasse disso. Em outros momentos ele deve dizer que o fim da lei é Cristo. Cristo é o suficiente. Cristo foi a oferta perfeita, abençoado. E aí ele vai fazer perguntas. Paulo, nas suas cartas, e você depois vai se acostumar com isso, Paulo, nas suas cartas, ele faz muitas perguntas, muitos questionamentos. E aí no versículo 10, ele vai fazer uma seguinte pergunta: procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Quando ele perseguia a igreja, e antes dele ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele tinha autorização dos homens religiosos da época, das autoridades romanas, e ele teve um acordo entre os judeus e entre os dirigentes romanos, e ele tinha uma autorização para perseguir aqueles que eram do caminho. Eram chamados assim os cristãos, aqueles que eram do caminho. Quantas mortes Paulo viu e autorizou. Então, ele agora está fazendo a pergunta: eu procuro agradar a homens? Se eu agradasse a homens, seria servo de Cristo. Ele agora, quando ele agradava a homens, ele era perseguidor. Quando ele agrada a Deus, ele é perseguido. E ele diz: se eu fosse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. É o que ele está dizendo aqui. Ele faz a pergunta. Faço-vos, porém, no versículo 11, ele diz: saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Coisa linda. Ele não fala a respeito dos homens no sentido de que ele tenha recebido informações de homens. Não, ele não estava à mercê dos líderes religiosos. Ele estava assim antes do encontro com Jesus, mas a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, ele muda a natureza dele. Muda-se o nome de Saulo para Paulo e muda-se a natureza, porque o encontro com Jesus muda a nossa natureza, abençoados. Exatamente assim o que ele está falando. E ele no versículo 2 ele diz: porque eu não recebi, no caso o evangelho, e nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Coisa linda. Aquele encontro que nós começamos a lembrar aqui, daquele encontro de Paulo com Jesus,
ou de Saulo, né? Como antigamente, antes da transformação da natureza dele, que era Saulo, aquele encontro de Saulo com Jesus. Aquela luz que o cegou e aquela voz falando com ele. E ele vai para transportado, ele fica cego, ele fica sem enxergar, ele vai para Damasco, fica na casa de uma pessoa lá, em oração, em jejum, sem se alimentar, e ele recebe do Senhor Jesus a revelação do Evangelho dele, do Evangelho do próprio Cristo. Coisa linda quando você tem essa consciência que o Evangelho de Jesus, ele não está preso a um homem. Alô, você que está do outro lado do rádio, você que está do outro lado que está me ouvindo agora, não deixe-se levar por homens, não se deixe conduzir por homens. Paulo tinha tanta consciência disso, que ele faz essa declaração no versículo 12: eu recebi esse evangelho, eu aprendi esse evangelho mediante a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo se revela a cada um de nós, é o amor, é a graça dele a nosso favor, em nosso favor, abençoados. Não são os homens, os homens querem usar Jesus. Eu e você temos que ter consciência do evangelho autêntico. Paulo tinha tanta consciência que ele faz essa declaração: eu recebi essa revelação diretamente de Jesus, do Jesus ressurreto, do Jesus glorificado, onde ele foi levado ao terceiro céu e ele ouviu coisas maravilhosas. Então você é o nosso convidado para essa temporada a respeito da carta de Paulo aos Gálatas. Vamos juntos aprender a respeito desse evangelho que foi revelado a Paulo diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a verdade reine na sua vida.